dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Ainda em prosseguimento nossos estudos no livro de Salmos, tendo considerado alguns pormenores numa introdução ao estudo deste livro, ou dos Salmos propriamente dito, queremos lembrar que os 150 Salmos são 150 poemas musicados, relembrando este assunto. E estes salmos são escritos bem antigos, lembrando que o mais antigo que nós temos ciência é o salmo composto por Moisés, o salmo de número 90. Depois a maioria do tempo de Davi e em sequência outros mais em alguns séculos ainda antes de Jesus, 6 séculos antes de Jesus. Ainda consideramos que os salmos são cânticos daquele tempo antigo, em que se cantava no culto a Deus, na peregrinação indo a Jerusalém ou retornando, e tantas outras ocasiões próprias do culto a Deus no tempo do passado. Inclusive lembremos da citação de Salmos, que fala do povo ser cobrado para cantar os hinos de Sião ali em Babilônia. E a resposta deles é justamente isso: como cantaremos os hinos de Sião em cativeiro? Mas depois temos a citação do Salmo em que se canta a libertação do cativeiro e o retorno à terra de Israel. E assim fomos vendo vários assuntos, lembrando que os salmos, muitos deles, não é somente um poema composto por sabedoria humana, mas temos também a inspiração divina, porque muitos deles são proféticos. Davi falava, por exemplo, em profecia. E temas principais são muitos, 3 são principais. Um encontro pessoal com Deus, no princípio da sua existência real, a importância da ordem natural das coisas, envolvendo o princípio do poder criador universal e sábio de Deus, e um conhecimento consciente do plano de salvação de Deus. Outros temas podem ser considerados no outro tipo de relacionamento, lembrando como na semelhança de Pentateuco, a obra escrita em Gênesis, temos salmos falando sobre o ser humano e a criação, semelhante a Êxodo, o livramento e a redenção, Levítico, a adoração e o santuário, Números, falando do deserto e os caminhos de Deus, Deuteronômio, a exaltação da palavra de Deus. Autoria, lembremos que muitos relacionam salmos com Davi, mas, na verdade, não todos os salmos foram compostos por Davi. A maioria, sim. Outros mais temos como Asaf, Salomão, próprio Moisés, Emã, os filhos de Coré, e temos vários salmos que são anônimos. Não se tem o alcance para se dizer quem os escreveu, em torno de 50 salmos. Quanto à classificação e divisão, isso fica conforme o que cada um achar adequado classificar. No passado, os salmos eram classificados em 5 livros, e todos eles falando de uma relação de hinos, poemas cantados, mas sem outro aspecto, só divisão física do grupo de livros de salmos usado pelos israelitas. Outra forma de classificação é pelos assuntos tratados, como louvor, como tregalos, como acrósticos históricos, ação de graças messiânicos e outros que poderíamos estar retirando como títulos
para classificarmos ou dividirmos os salmos. Falamos sobre o salmo imprecatório, encontramos muito entre os 150 salmos, aqueles que são como que falando de um mal que venha sobre os inimigos e até mesmo assuntos como o amaldiçoamento dos ímpios. Nós consideramos isso no passado, lembrando que há razões para isso e no fim o juízo também mesmo virá da parte de Deus. E esses que assim falavam não queriam fazer a justiça, mas pediam a Deus que atuasse, trazendo o juízo dele sobre os ímpios. Falamos sobre os títulos musicais que aparecem em vários salmos, que para nós alguns podem não ter nem mesmo significado, perdendo-se isso através dos milênios. Mas temos algumas palavras que assim se propõem ser, como neginote, a instrução para que o salmo seja cantado em instrumentos de corda, seminite, falando em tom de oitava abaixo. Já o salmo 45 seria colocado o título de masquil, neste salmo 45, falando que ser um salmo didático ou de reflexão. Sozanim, uma palavra que aparece também, é uma orientação para que o salmo 45 seja cantado segundo a melodia de Os Lírios. Não temos mais isso, para saber que a harmonia musical era essa chamada Os Lírios. Como também sobre o salmo 22, palavras há como a gelete azar, segundo a melodia Coça da Manhã. É outra orientação para usar uma melodia conhecida naquele tempo, que hoje nós não temos mais menção. Depois temos assuntos de títulos musicais, ainda orientações como essa ao mestre de canto, naturalmente o compositor, no caso, supõe ser Davi, indicando qual era o dirigente de cântico que iria estar recebendo aquela composição. E ainda a palavra Selá, que aparece 71 vezes, que ninguém sabe com precisão o que significa, mas supõe-se que seja uma pausa musical ou uma mudança na melodia da música, coisas que se perderam no tempo. Continuando, falamos sobre instrumentos musicais básicos, instrumentos de corda, de sopro, de percussão. Fizemos alguma citação de alguns instrumentos citados nas Sagradas Escrituras. Alguns deles talvez não sejam comuns entre nós, como a citação de aduf, símbolo, mas na verdade são instrumentos também conhecidos, só o nome que não era conhecido entre nós, como aduf, uma espécie de tambor pequeno, e símbolo, instrumento composto de 2 pratos de bronze, e outros instrumentos mais são citados. Nós falamos sobre a classificação de divisão, que nós vamos usar um pouco o estudo de salmos em classificação por títulos, e na sequência gostaria de estar lembrando algumas palavras que são citadas entre nós, comuns, achadas também nos salmos e que precisamos entender. Como a palavra aleluia mesmo, é universal esta palavra, aleluia, e ela tem um significado bonito, simples, que é louvai ao Senhor. Um termo hebraico universalmente conhecido pelos cristãos. Ele ocorre 28 vezes na Bíblia, sendo que 24 estão nos Salmos. Quando alguém fala aleluia, se fosse traduzir, significa louvai ao Senhor, louvai a Deus. Este é o significado da palavra. Ainda que outras pessoas exprimem isso só pela palavra, sem entender o seu significado. É bom termos o significado, ainda mais no momento que vemos que expressa um louvor a Deus. Também temos a palavra hosana, a palavra usada muitas vezes em cânticos como expressão somente
de algo que acompanha os hinos, mas é bom entendermos o que significa a palavra hosana. Um dos significados seria simplesmente salva-nos, Senhor. E lembrando que a palavra em hebraico é composta de duas partes, que querem dizer salva, pedimos. Então a palavra seria salva-nos, Senhor, ou salva a nós te pedimos, ó Deus. Isso é encontrado no Salmo 118 e nos Evangelhos, em Mateus capítulo 21, em Marcos 11, em João 12. Aí lembre-se daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que a multidão cantava hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O que estavam dizendo? Salva-nos, Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Talvez sem saber direito o que estavam falando, mas eles estavam pedindo a quem de fato poderia salvá-los. Jesus entrando em Jerusalém. Talvez fosse por isso que muitos se incomodaram com a multidão cantando hosana nas alturas. Mas estava certo, Jesus veio para salvar, e a multidão dos simples estava recebendo a Jesus como um verdadeiro Salvador. Continuando, a palavra amém, tão conhecida, parece até uma palavra já da língua portuguesa, mas vem do hebraico, passou pelo grego e ficou para nós esta expressão amém. E a palavra quer dizer é assim, ou assim seja. Também pode ser traduzida por certamente, é verdade. Tudo isso é o significado da palavra amém. Se vocês observarem nas Sagradas Escrituras, em alguns discursos de Jesus, ele diz, em verdade vos digo. Se for ver no original, estaria sendo usada a palavra amém. Jesus estaria dizendo amém, amém, vos digo. Ou seja, em verdade vos digo. Ou certamente, é assim, é verdade o que eu digo. E o Senhor trazia a instrução. E observe que a palavra amém é usada como título para Jesus, como garantia de que Deus cumprirá as promessas que fez ao seu povo. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, Jesus se apresenta como o amém, ou seja, aquele que é a verdade. Essas são as palavras que nós gostaríamos de estar relembrando, encontradas em Salmos, cujos significado precisamos guardar. Amém, ou amém, hosana, e ainda a palavra aleluia. Vamos entrar agora no estudo dos Salmos. Nós não vamos estar lendo todos os Salmos, vamos estar percorrendo por eles, procurando seguir uma ordem, uma sequência, alguma orientação para ficar entendido mais fácil. Porque observe que são 150 salmos e muitos deles têm palavras mesmo de oração, de louvores, palavras de súplica a Deus, e isso, lendo salmo por salmo, seria bastante repetitivo. Por isso vamos pegar alguns temas principais e vê-los, esses temas, dentro dos salmos. E assim, o salmo primeiro, e dando início a este estudo, vai falar de diferenças entre o justo e o ímpio. Vejamos, portanto, Salmo 1, diferenças entre o justo e o ímpio. Observando os 3 primeiros versos do primeiro salmo, ali está colocado para nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
palavras a respeito da atuação do justo. Mas os outros 3 versos já se referem ao ímpio. Diz o verso 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe nesse salmo as diferenças colocadas, justos versus ímpios. No verso 1, considera o que o justo não faz. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2, o que ele faz, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Pelo que esses 3 versos concluem: o justo é abençoado. E o verso 3 em destaque, como ele é abençoado, por ele se deter na palavra de Deus. Aí sim, ele será como árvore junto a ribeiros, terá toda a assistência, todo o benefício, terá o suprimento em tudo que precisar e será próspero o seu viver. Já os versos 4 a 5, a palavra é direta em dizer que o ímpio é amaldiçoado, porque observe que tudo é o contrário. O que é bom ele não faz, o que é ruim ele faz, pelo que ele não terá bênçãos. Aqui temos colocado: o ímpio é amaldiçoado. Vamos aliviar um pouco. O ímpio não é abençoado, mas no final Deus faz a diferença e cada um tem a recompensa segundo as suas próprias obras. Nada demais, só usar palavras mais delicadas se for o caso. Continuando, uma análise que poderíamos estar fazendo ainda no Salmo 1, essa consideração de que quando o Salmo, o verso 1 diz que não anda segundo o conselho dos ímpios, é dizer, o primeiro versículo do livro dos Salmos ressalta a distinção entre os justos e os ímpios. Os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. O que Jesus chegou a dizer também: pelos frutos os conhecereis. O verso 2, quando diz: tem o seu prazer na lei do Senhor, os santos de Deus realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor. Ou seja, sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, justamente analisando ou moldando o seu viver, o seu agir pela palavra do Senhor. Ainda no verso 2, na sua lei medita de noite e de dia. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua palavra e vêm às suas mentes perguntas como: este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Deus está dando-me uma ordem para eu obedecer? Estou em harmonia com o que está dito aqui? Este texto revela uma verdade a respeito de Deus? Observe que uma análise mais cuidadosa, demorada do Salmo, podemos estar avançando muito e temos assim orientações deste mesmo Salmo e crescermos no cuidado de uma vida exemplar ou em obediência e sintonia com o Espírito de Deus. E o verso 3, ribeiros de águas. O resultado para os que fielmente buscam a Deus é ter vida no Espírito. Terão em si uma inesgotável fonte de vida da parte do Espírito de Deus, pelo que tudo quanto fizer, prosperará. Nós fizemos este estudo no verso 1, falamos primeiramente sobre o justo. Observe quanto ensinamento podemos tirar, ou lições práticas, numa análise. Já o final do verso, voltando aos ímpios,
Os pecadores impenitentes estão descritos sob 3 quadros horríveis. São como a palha seca lançada longe pelo vento. A palavra moinha significa palha seca, que o vento leva e assim os ímpios vão à sorte que não é deles, mas do acaso, sem uma direção definida. E o verso, ou um segundo ponto, que fala sobre o ímpio, serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Finalmente, perecerão eternamente. Voltando agora para outros salmos, tirando um outro título que é o mais notório, ou um dos mais notórios nos salmos, os salmos messiânicos, os salmos que de alguma forma falam de Cristo Jesus como em uma profecia. Aqui temos catalogado estes salmos que vamos ver um a um. O Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, Salmo 22 e assim sucessivamente até os Salmos 18, assim por nós classificados como salmos messiânicos. Pode ser que um outro estudioso não considere esses mesmos salmos como messiânicos e outros podem no seu estudo acrescentar outros salmos como sendo messiânicos também, conforme a análise feita nos diversos salmos. Mas vejamos um pouco mais sobre os salmos messiânicos. Chamamos salmos messiânicos aqueles, ou são os salmos que contêm profecias referentes ao Senhor Jesus, ora de forma direta, ora de forma figurada, tendo principalmente Davi como Davi como tipo. Observem isso. Assim, muitas referências a Davi apontam, na verdade, para o Senhor Jesus, como também certas experiências do rei Davi ou rei Salomão têm significado profético, cujo cumprimento pleno tem lugar no Messias Jesus Cristo. Vamos entender isso? Há salmos que falam da grandeza de Davi ou de Salomão, mas eles são figuras, tipos de Cristo e Jesus. Então, salmos messiânicos, falando diretamente de Jesus ou usando um tipo como Davi, como Salomão. Pelo que também alguns destes salmos que estou assim relacionando como salmos messiânicos, alguns outros autores já chamam de salmos régios, que falam sobre os reis. Mas Jesus é o verdadeiro rei, vamos dizer assim, previsto em todas as Sagradas Escrituras. Pelo que coloquei juntos os salmos notoriamente messiânicos e salmos régios também, que falam de Jesus. Assim, passando ao Salmo 2, como salmo messiânico, que temos neste salmo de número 2. As palavras primeiros 3 versos dizem: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Mostra nesses 3 versos a insubmissão, a insujeição dos reis da terra, dos juízes, dos homens poderosos que querem agir no seu modo de entender, sem levar em conta que estão constituídos por Deus. Negam, assim, o domínio de Deus sobre tudo. Até mesmo eles, sendo constituídos por Deus, negam este fato como se fosse por vontade ou algum mérito, alguma capacidade especial deles. Isto é citado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nos versos 24 a 28. Gostaria de lembrar que todos sempre
os reis da terra se levantaram contra a obra de Deus, contra o povo de Deus, e que na verdade é contra o próprio Deus, desde os reis do Egito, como os reis depois da Síria, os reis da Caldeia, também Medo-Persa, os gregos, como também depois os romanos, e ainda hoje os grandes acham que o são por si mesmos e não se submetem à lei de Deus, querem viver longe dele. Mas o Senhor Jesus já é constituído rei dos reis. Por isso, na continuação do Salmo 2, temos verso 4 a 8 que diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Os homens na terra correm de um lado para outro, lutam, disputam. Vejamos nós, por exemplo, na época das eleições, quanta coisa! Mas Deus no céu ri-se dessa aflição dos homens, porque aquele que vai ser, será por Deus. E sobre todos esses que disputam, já existe um rei por decreto, e um rei eterno, que é Cristo Jesus. Deus volta a recitar o seu próprio decreto. Já disse: é meu filho, é meu filho, eu lhe tenho dado as nações. Ele é ungido por mim como rei em Sião. Lembrando que Sião é um monte santo em Jerusalém, figura dos montes santos ou do monte santo nos lugares celestiais também. Lembremos, por exemplo, a citação de Isaías ou do Salmo, que diz que o Senhor é alto e sublime e habita no alto e sublime lugar. Então, do lugar superior já veio a ordem. Quem é que reina e domina sobre tudo? É Cristo Jesus. O resto são disputas vãs dos homens sobre a face da terra. Continuando um pouco mais, observe quando o Senhor diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Apocalipse, capítulo 6, verso 2, quando se abre os selos, o primeiro selo já revela alguém que está sobre um cavalo branco, vestido de branco, com uma coroa na cabeça, com um arco, e saindo vitorioso e ainda para vencer. Esse é Jesus. E o Salmo 2 já disse isso, que muitos atribuem a tanta coisa, mas é simples. Primeira coisa, o desígnio de Deus: Jesus é o Senhor, é Rei. Ele é vitorioso e ele parte para os combates para ser sempre vitorioso. É o Salmo 2. Observe que os homens são contrários a Jesus de muitas formas, tal qual aquele rei da Assíria, Senaqueribe, que através dos seus mensageiros disseram: quem é o Senhor? Para que Ezequias se fie e se apoie nele. Já destruí tantos deuses por aí, quem é o Senhor? Seria: quem é Jeová? Mas Deus lá no céu ria-se, vamos dizer, segundo este salmo, de Senaqueribe, e mandou para ele só um anjinho para fazer guerra contra os seus 180 e tantos mil soldados. E ele falou antes: nenhuma flecha cairá em Jerusalém, porque já há um rei que é Jesus. Portanto, todas as coisas fora disto, desta verdade colocada em decreto de Deus, é rebelião contra Deus. Continua a palavra como um salmo, nós estamos chamando de messiânico,
No verso 7 encontramos: ressuscitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Também citado isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso 33, e em Hebreus, capítulo 1, verso 5, citam essas palavras. Pelo que observa o Salmo 2, é nitidamente messiânico, fala diretamente de Cristo Jesus, constituído por Deus. Na sequência, verso 10 a 12, conclusão do Salmo, a instrução da parte de Deus: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Observe que numa das palavras Jesus disse isso mesmo, que o reino dos céus é semelhante a um rei que partiu para uma terra distante, para tomar posse de um reino e deixou tudo a cargo dos seus servos. Mas ausentando-se ele, muitos disseram: não queremos que este reine sobre nós. Mas virá o rei no tempo determinado e chamará esses e lhes dará a recompensa da sua rebelião. Então, a instrução de Deus para a humanidade, para os que são líderes, que considerem que há um rei determinado, é Deus, pelo que vão agir com prudência, vão ser instruídos nisso, servir ao Senhor, porque ninguém pode mudar este decreto do Altíssimo, decreto do Todo-Poderoso. Portanto, essa expressão beijar o filho, ou seja, aceitai-o, recebei-o, reconhecei-o, ou reconheçam a Jesus como Ele é, o Senhor. Passando agora ao outro salmo, o de número 8, aqui colocado como um salmo messiânico também. Lemos alguns versos de 1 até 6 que dizem: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo messiânico, fala direto de Cristo Jesus. Assim, a expressão do verso 2, ao dizer: da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, outra vez, já fizemos citação anterior disto, Mateus capítulo 21, verso 16, quando Jesus entrava em Jerusalém, perto já da sua morte, as crianças e o povo simples da terra iam à frente exaltando a Deus, usando as alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e etc., colocando ramos, também tecidos pelo caminho que Jesus ia passando, montado num jumentinho, e conforme o profeta Zacarias disse, viria manso e humilde o rei de Israel, e sendo recebido pelo seu povo, e as crianças cantando alegres também. Naturalmente, crianças não entendiam nada, mas os adultos também estavam alegres pelo Espírito de Deus, sem entender a profundidade daquilo que clamavam: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Jesus, que vinha em nome do Pai para trazer salvação. Pediram: hosana, salva-nos, e o Senhor enviou o Salvador. Mas os homens religiosos da época falaram para Jesus para repreendê-los, fazê-los calar, e Jesus citou este salmo, este verso: da boca das crianças dos que mamam tu suscitaste força. E no outro lugar, veremos à frente, que viria das crianças o perfeito louvor. Considerem isso. Mas observe que é como um extratozinho no salmo que fala
de Jesus. Nem todo o salmo se faz referência direta. Nós temos que cavar uma pedra preciosa no meio de todas as palavras do salmo. No verso 4 lemos: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória o coroaste. Estou relendo versos 4 e 5 do Salmo 8, e que fala bem claro que é o filho do homem. Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória, de honra o coroaste. Não fala dos homens, fala de Cristo Jesus, que é superior aos anjos, mas que foi feito menor, ou manifesto a nós menor, porque era como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe essa colocação, fala a respeito de Jesus, que ele veio. Sim, e em Hebreus capítulo 2, versos 6 a 10, citam este Salmo 8 e estes versos, mostrando que Jesus veio, parecendo ser menor do que os anjos, constituído na sua existência carnal como menor do que o anjo, de fato, como carne, que é um homem. E o Todo-Poderoso, o Altíssimo, se fez carne e habitou entre nós. Mas tudo isso, diz Hebreus, para que pudesse morrer na cruz do Calvário, sendo a causa da expiação eterna dos nossos pecados. Essa é a colocação. E temos a palavra de Filipenses, que diz também: aquele que se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, teve o seu nome exaltado sobre todo nome, porque é o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Passando agora para o Salmo messiânico de número 16, versos desde 1 até 11, lemos o seguinte: a palavra diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Tu sustentas a minha sorte. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Este salmo é de Davi. Alguém cantando poderia dizer que Davi estava falando da sua confiança em Deus. Tá bom, sim, é verdade, mas sem ele entender, possivelmente ele já estava falando em espírito do que estaria acontecendo e seria próprio de Cristo Jesus. Por isso estas palavras, repito, verso 9: a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fala de Jesus que confiou totalmente no Pai, conforme as palavras anteriores do verso, como o verso 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, não tenho outro bem além de ti. Verso 2, verso 5, tu sustenta a minha sorte, nunca vacilarei. Verso 8, portanto está alegre o meu coração, confiado em Deus, pois até a sua carne, o seu corpo repousará seguro, pois não será deixado o seu corpo no inferno, ou o seu ser na sepultura. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então observe que Jesus ficou na sepultura por cerca de 30 e poucas horas, ou o dito 3 dias, 3 noites, desde sexta-feira final até a madrugada já do primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo. O corpo de Jesus não experimentou corrupção, como o caso de Lázaro, que já cheirava mal após os 4 dias. Muitos confundem esta expressão que aqui está. Lemos o Salmo 16 em algumas partes, mas em particular
esse verso 11, alma aqui refere-se ao ser e não um abstrato da pessoa. Não, o meu ser não ficará na sepultura. A palavra inferno, no seu original, que é a palavra latina, significa sepultura. Jesus não seria abandonado na sepultura onde estaria submisso à corrupção, mas antes teria a vida. Sim, teria a vida, a ressurreição já predita, antes do corpo se corromper, diferente de Lázaro, repito. Isso é citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 29 a 32, quando na primeira pregação de Pedro, ali no dia de Pentecostes, ele cita claramente essas palavras, quando diz: varões e irmãos, seja-me lícito dizer, Davi falou, mas não falou de si, falou do Messias, porque até hoje, no tempo de Jesus e tempo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está entre nós a sepultura de Davi. Davi morreu e viu a corrupção, porque o seu corpo está lá hoje, mas já numa corrupção avançada, talvez somente o pó ou ossos sequíssimos, pelos milênios que ali está na sepultura. Mas aí diz Pedro: nesta ocasião, Salmo 16, falava ele em espírito do Messias, que não experimentaria corrupção na sepultura, mas antes ressuscitaria, do que nós, aí Pedro diz, somos testemunhas. Aí segue as palavras de Pedro e o povo ali tocado por essas palavras. Atos, capítulo 2, verso 29 a 32. O Salmo 16 é messiânico mesmo, ainda que parece que Davi está falando de si mesmo. Então, do que lhe toca era dele, mas a palavra inspirada trazia já Cristo Jesus. Continuando, passando ao Salmo 22, outro salmo messiânico. Salmo 22, lendo os primeiros versos de 1 até ao verso 5, está dito: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Porém tu és o santo que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Este é o texto do Salmo 22. Alguém lembra de onde isso foi dito? Foi dito quando Jesus estava na cruz do Calvário. As palavras pronunciadas por Jesus estão no verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Muito bem. O restante das palavras não foram ditas, pronunciadas por Jesus, mas foram palavras, digamos assim, estão aqui, que referem-se ao sentido do assunto, do que Jesus estava no momento da cruz falando, clamando ao Pai, sabendo que todos que confiaram nele não foram confundidos, ainda que ele está naquele estado ali, próximo já da morte, clamava ao Pai: Deus meu, mas lembrando, em ti confiaram e não foram confundidos. E depois Jesus encerra a expressão dessa confiança dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Continuando, verso 6 em diante, a expressão do Salmo 22 diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Observe que Jesus não pronunciou isso no Calvário,
mas foi um fato real. Tanto assim que a turba que estava ao pé da cruz clamava para Jesus, dizendo: se és o Messias, salva-te a ti. E disseram os malfeitores: e a nós também. Zombavam de Jesus. Mas observa a expressão, a razão: pois tem prazer em Deus. Se você confia em Deus, que Deus te livre. Seria até mesmo um desprezo do próprio Deus, não só desprezo daquele que confia em Deus, mas de Deus, como se Deus não desse livramento, não respondesse. Lembremos que Nabucodonosor usou uma expressão assim: quem é o Deus que pode livrar-te da minha mão? Mas só que naquela ocasião Deus mostrou, livrando aqueles 3 companheiros da fornalha ardente. Mas na cruz o propósito era outro. Ele era dado para a expiação dos nossos pecados. Não seria ali que Deus responderia. Então é o Calvário. Salmo 22 mostra o Calvário. O verso 12 em diante do capítulo, ou Salmo 22, diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, como água me derramei, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Salmo 22, escrito séculos antes de Jesus vir, mostrando detalhes do Calvário, além daqueles outros, numa visão diferente, não a visão dos olhos, uma visão do Espírito. Se olhássemos o Calvário, veríamos 3 cruzes, 3 ali crucificados, uma multidão em redor, maioria curiosos ou inimigos gratuitos do Senhor, os soldados romanos, os religiosos da época, zombando de Jesus. Mas espiritualmente, a palavra mostra que ali estavam fortes touros de Bazã, congregação de cães. Então a visão espiritual, vamos dizer assim, usando minha expressão, né? A multidão dos demônios devia ter deixado tudo que tinha que fazer e vieram para o Calvário para confirmar e conseguir que de fato Jesus fosse vencido. Numa ideia na morte, noutra ideia recuando daquilo que estava para acontecer. Na incerteza do que seria próprio de cada um, eles pensavam assim. Então observe a visão totalmente espiritual neste ponto. Fortes touros de Bazã, congregação de cães me rodearam. Imagine o poder demoníaco ali no Calvário nesta hora. Mas por outro lado, também palavras diretas, como essa: como água me derramei. Jesus, vou usar essa expressão, se secou no Calvário. Dele jorrou tudo que tinha que jorrar, sangue e por fim água. Quando foi traspassado, que tinha para jorrar mais? Continuando, verso 15, quando fala: a língua se pega ao paladar, aquela sensação de sede, Jesus clamando: tenho sede. Que mais? Transpassaram-me as mãos e os pés. Claríssimo, falando do Calvário. Então Davi, em espírito falando, não falava de si, não tem sentido isso falar dele, Davi. Nunca aconteceu isso com Davi, mas no meio do que ele falava, o Espírito de Deus conduzia a palavras que ele mesmo não entendia, conforme está escrito em Pedro, que os profetas falaram e depois perguntavam ao seu Senhor: quando? Em que ocasião de tempo isso vai acontecer?
E Deus dizia: não é para agora. Não é para agora. Era só para eles registrar, conforme Isaías disse, que Deus fala antes, para quando acontecer, saibamos que Ele falou antes. Outra expressão, verso 17: pode contar os meus ossos. Jesus estava descoberto diante da multidão, vergonhosamente, o Mestre Senhor, descoberto diante da multidão ali. Pode contemplar os meus ossos. E o detalhe também: reparta entre si as minhas vestes. As vestes do Senhor foram repartidas, mas chegou na hora da túnica. A túnica é costurada de alto a baixo, então não dá para rasgar, repartir. Vamos lançar sortes. Esse detalhe também colocado. Salmo 22, de fato, é um salmo messiânico. Continua no verso 19 em diante: mas tu, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Vós que temeis ao Senhor, porque não desprezou a aflição do aflito, antes, quando ele clamou, o ouviu. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Então observe que Jesus não ficou na morte. Também este Salmo de 2 tem indício de uma ressurreição. Qual é o indício da ressurreição? Na expressão de que, apesar de estar no Calvário prestes a morrer, Jesus sabia que seria ouvido. Sim, ele ouviu quando clamou, ou Deus ouviu quando Jesus clamou. E certo, todos que morrem, todos que descem ao pó, se prostrarão perante ele. Como vai se prostrar o morto? Só se voltar à vida. É o anunciar também da ressurreição para o juízo final, conforme depois Jesus disse: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, verso 28 e depois o 29. E continua falando ainda da semente que depois o servirá e levará a notícia da sua vitória de geração até o dia de hoje, 2000 anos depois. E mais para frente, se Jesus não voltar. Muito bem, passando agora ao Salmo 34, outro salmo que estou citando como messiânico, assim colocando numa classificação. Mas de todo o Salmo 34, uso somente uma coisinha pequena, como uma pérola em meio a tantas palavras. A pérola especial, quando no verso 19 e 20, em meio ao Salmo, se diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Detalhe simples, pequeno, passa despercebido, porque é um salmo de muitos versos. Lá no meio do versículo, pronto, poucas palavras que já apontam o que aconteceria no Calvário. Primeiro precisamos lembrar que Jesus foi chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascual, já previsto na instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, verso 46, quando se diz que a condição do cordeiro era ser assado em fogo, sem lhe quebrar osso algum. Era a ordem do cerimonial da Páscoa. E depois em João, no Evangelho de João capítulo 19, verso 36 em particular, os religiosos da época estavam aflitos, porque já era 3 horas, passadas 3 horas, e
podia ficar corpo pendurado na santa terra de Israel, ainda mais que no dia seguinte seria um dia santo, sábado, e dia também da Páscoa. Foi quando clamaram para os soldados: dá um jeito de apressar a morte desses malfeitores. E os soldados de fato foram a um malfeitor e lhe quebraram as pernas, ao outro também quebraram as pernas. Olha que foram quebrar as pernas de Jesus, opa, existe uma determinação que eles não sabiam. Olha assim, já está morto, por que perder tempo de quebrar pernas? Mas um soldado, para tirar a dúvida, lançou a lança e atravessou Jesus, para cumprir a palavra: traspassaram, e verão aquele a quem traspassaram. Outro detalhe citado em profecia. Mas o que eu quero dizer nessa expressão do Salmo 34: nenhum de seus ossos se quebrou. Ele é o Cordeiro Pascual. Por isso que depois Paulo vai dizer em Coríntios, né? Porque Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a Páscoa. Muito bem, continuando, passando ao Salmo 40, outro salmo messiânico, de muitos versos, destaco alguns a partir do verso 6, quando diz: sacrifício e oferta não quiseste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Senhor, tu sabes. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Aí está uma palavra colocada, Salmo 40, que é diretamente o que está depois comentado, explicado em Hebreus, no capítulo 10. Jesus, outra vez, como um Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta expressão é como, imagino assim, que Jesus falando ao Pai: o Senhor nunca quis morte de cordeiros, de pombos, de novilhos. O Senhor não tem prazer nisso, de forma alguma. Aí Jesus se coloca dizendo: eis aqui venho para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito de mim. E lembremos que Jesus disse que as Escrituras, Moisés, os Salmos falam dele, Jesus, e falam antecipadamente de que ele vinha fazer a vontade de Deus, tirar fora com sacrifícios e ofertas, holocausto e tantas coisas, porque não era isso que Deus queria. Mas Jesus ali estava, ou vinha, já se propondo antes da fundação do mundo a ser a razão da expiação dos nossos pecados. Muito bem, é só lermos Hebreus capítulo 10, verso 1 a 9, quando aqui nós temos em palavra mais extensa, e é importante considerarmos isso, que a lei, com tudo que a lei falava, nada mais era do que somente figuras em Jesus. Então, quando lemos Levítico, vemos tantos sacrifícios, modelos diversos de ofertas. Vamos entender, aquilo é em figura, fala de Cristo Jesus. Mas ele vindo, ele diz: tira o primeiro conserto, no aspecto de que a lei, com sacrifícios e ofertas, teve a sua validade como figura desde que foi constituída lá no Monte Sinai, ou a lei, ou o concerto, no Monte Horebe, no Sinai, por Moisés. Mas o povo quebrou esta lei, este pacto,
E depois vem a palavra dizendo que Jesus viria para fazer a vontade do Pai. Mas Hebreus 10 diz bem claro: tira o primeiro concerto, que não teve validade porque o povo transgrediu. E são só figuras. E estabelece o novo pacto, a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento. Aí Jesus diz em Mateus 26: no meu sangue que é derramado para a expiação dos pecados de muitos. Muita gente esperando Jerusalém terrena e lá construir um templo. Para quê? Para matar cordeirinho de novo? A ordem de Deus é tira isso tudo, porque agora o sacrifício perfeito e eterno é Ele mesmo. Deus não quer sacrifícios e holocaustos. Passando à frente, outro salmo messiânico, o Salmo 41, quando o verso 5 e outros versos seguintes dizem: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, perecerá o seu nome? E se alguns deles vêm ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade. Até o próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Esta expressão toda que nós temos aqui no Salmo 41, infelizmente, fala a respeito de Judas Iscariotes. Lá em João capítulo 13, verso 18, está colocado bem claro lá, quando Jesus lavava os pés dos discípulos, que eles, ou Pedro em especial, não queria que Jesus lavasse os pés. E Jesus disse: não, é só os pés, porque no mais todos estáis limpos. Observe essa expressão. E Jesus disse: mas nem todos. E logo depois faz menção de Judas Iscariotes, que recebe o bocado de pão da mão de Jesus. Observe bem essa expressão, ó: comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A traição, predita no Salmo 41. Passando isso mais além, irmãos, passando mais além, essa expressão também fala do Satanás, o inimigo das nossas almas e inimigo do próprio Senhor Jesus. Quando, observem bem, que ele também era amigo íntimo de Jesus na eternidade, em lugares celestiais, mas achou por bem rebeliar-se e construir outro reino. Subirei às mais altas nuvens e ali estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Então, Judas Iscariote também é figura de um outro traidor lá nos lugares celestiais também. Entendamos isto. Continuando, Salmo 45, verso 1 a verso 4, diz: falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Fala de Cristo Jesus. Ainda que Jesus não montou nenhum cavalo e foi garbosamente desfilando, mas ele no seu caminhar e nas suas palavras mostrava uma sabedoria. Por isso que muitos disseram: nunca ninguém falou como este homem. E no outro lugar, ele não fala como os religiosos, fala como quem tem autoridade. Aí está. Continuando, versos 6 e 7: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo.
O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Observe bem. Aqui está claro, falando de Jesus, cujo reinado é eterno, o que Daniel também na visão da estátua e outras visões mais à frente mostram. Jesus é rei eterno, é rei eterno, e é um reino de equidade, de justiça, onde não há impiedade, e é um reinado em que o próprio Altíssimo entrou com unção de alegria mais do que a seus companheiros. Em Jesus não estavam a medida igual a de Elias, ou como pretendeu Eliseu, dobrada. Em Jesus, como diz mesmo a Sagrada Escritura em Colossenses, em Jesus corporalmente habitava a plenitude da divindade. Pelo que também o próprio João Batista chegou a dizer, no capítulo 3 de João, temos ele falando, verso 33 a 35, que Deus não dá unção a Jesus por medida. Ou seja, em Jesus está o quê? Sem medida, a unção do Espírito de Deus. Qual a medida mesmo? A plenitude. A plenitude. Vamos ler alguns outros profetas, falam de Cristo Jesus no aspecto de que ele tem 7 olhos, 7 chifres, e tudo isso significando a plenitude do Espírito de Deus. E observe também que essas palavras que estou lendo, Salmo 45, versos 6 e 7, estão em Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9, na exposição que este escritor de Hebreus faz menção. Continuando, Salmo 68, de um salmo completo, extrai só os versos 17 e 18, quando em aspecto messiânico, o profeta diz: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Verso 17, uma visão qual em Apocalipse, Jesus à frente da multidão inumerável dos exércitos celestiais. O que vemos, por exemplo, lá no capítulo 14, no início, no capítulo 19 de Apocalipse. Mas essa palavra do verso 18, em especial, tu subiste ao alto, está em Efésios, capítulo 4, 7 a 12, quando Paulo explica que Jesus, que era do alto, veio abaixo e subiu, levando cativo o cativeiro. Aí está uma observação para nós. Muitos dizem que são livres. Nós não somos livres. Nós estamos num cativeiro. Fomos libertos de um cativeiro para entrarmos no outro cativeiro. Jesus veio e nos libertou do cativeiro da morte, do engano, do pecado, de Satanás, das trevas e outras palavras mais que poderíamos colocar. Mas levou-nos cativo a Ele. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Muitos dizem que são livres. Opa, não. Nós mudamos de cativeiro. De um cativeiro opressor e injusto para um cativeiro suave, justo, equitativo. Como diz a palavra mesmo, Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas tem fardo e tem jugo. Então ninguém pode fazer o que quer a título de que está liberto por Cristo Jesus. Está liberto do mal, para ser submisso a Ele.
Aí a expressão de Efésios fala dos dons que Jesus derramou sobre os seus, justamente para que um ao outro ajude a crescer, a amadurecer espiritualmente, uns ajudando aos outros, para que todos, até mesmo os rebeldes, estejam em condição de ter Jesus morando entre eles. Porque se nós não formos edificados na perfeição e santidade de Deus, uns aos outros isso fazendo, o Senhor não habita entre nós. Salmo 69, também é um salmo messiânico, extrai os versos 4 a 8, quando assim dizem: aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Poucas palavras, mas são uma realidade. Primeiro, Jesus chegou a reclamar disso: aborreceram-me sem causa. Interessante que essa expressão, me aborreceram sem causa, é repetida por muitos e muitos salmos, dos quais vários eu não estou citando aqui. Se não por causa dessa palavra, nós teríamos outros salmos mais, como os salmos messiânicos também, só por essa palavra, que é uma verdade que Jesus cita: aborreceram-me sem causa. Está escrito: aborreceram-me sem causa. Mas observe que de fato, naquela preocupação dele ser aborrecido sem causa, ele clama ao Pai para que não sejam envergonhados aqueles que esperam nele. Porque Jesus, o Senhor, sendo assim aborrecido, traído e morto desta forma tão atroz como foi, os que confiavam em Deus não iam ficar pasmados e desanimados. E Jesus clama: não venham a ser envergonhados aqueles que esperam em ti, no sentido que Deus fizesse alguma coisa, e Deus fez, ressuscitando Jesus, e etc, para que todo aquele que confia em Deus sejam confirmados. E detalhe também: tenho me tornado estranho para os meus irmãos. O que nós vemos nos evangelhos, que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Está falando de si. Outra expressão, no português mais claro: está louco. E contendiam com Jesus, os próprios irmãos de Jesus. Mas continuando o salmo, nós temos também a expressão do verso 9, que diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Lembremos que o zelo da tua casa me devorou, por exemplo, quando ele entrou lá em Jerusalém e começou a expulsar os vendilhões, derrubar as mesas dos cambistas, soltar os animais que eram vendidos para os sacrifícios, e dizendo que a minha casa, está escrito, será casa de oração para todos os povos, mas vós tendes feito da minha casa um covil de ladrões. Povo assustado, mas os discípulos gravaram isso e disse: é o zelo dele, o zelo da tua casa me devorou, e citaram esta passagem do Salmo 69. E voltando ao Calvário, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Temos essas expressões nos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, quando temos que no Calvário, ao crucificar Jesus, ofereceram a Jesus fel. Dizem que tem poder, vamos dizer assim, como anestésico, para abater um pouquinho a dor de Jesus pela crucificação, mas Jesus recusou o fel. E na hora da sede, deram-lhe a beber vinagre.
isso também já estava ali colocado. É a expressão que temos nos evangelhos. Passando à frente, Salmo 72, verso 2 a 15. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. E viverá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Observe que não tem uma citação clara de Jesus, Messias, o prometido, mas são justamente as coisas próprias do ministério de Cristo Jesus. Como Jesus, dele foi dito que ele julgaria o povo com justiça e os pobres com juízo. Não julgaria segundo o olhar, o ver dos olhos, mas segundo a reta justiça. E temos outras expressões mais, falando de Jesus como água, como chuva. Ele disse: vinde a mim, quem tem sede, vinde a mim e beba. E observe que não foi de Davi, não foi de Salomão, de ter um domínio, um reinado que fosse até a extremidade da terra. Mas em Jesus, hoje, 2000 anos depois, nós vemos que o Senhor reina e é conhecido em toda a terra, por todas as gerações passadas e nas que vierem também. E por ele se fará oração. E ainda mais quando ele disse: em meu nome, tudo que pedirdes. Passando ao Salmo 89, verso 3, 4, 19 e 20, extraindo algumas pedras preciosas deste salmo. Fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Se alguém pudesse estar em tempos passados cantando este hino, este Salmo 89, dizia a história de Davi, história do rei Davi, mas não é de Davi. Se foi até o próprio Davi que estava cantando, era na verdade da promessa de Deus para com ele, de que levantaria dele o Messias para ter um reinado eterno, para sempre. E o aspecto da unção especial. E continua a palavra dizendo: ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Observe bem este aspecto em Hebreus capítulo 1, quando se diz: quando Deus apresenta o seu primogênito, diz: e todos os anjos o adorem. Então a expressão de primogênito a respeito de Cristo Jesus, primogênito ou primeiro da criação. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Uma vez jurei na minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Não é de Davi, é da descendência de Davi. Aí chega em Cristo Jesus, o Rei que é eterno. Mas observe o particular no Salmo 89, no final o salmista como que cita: mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa lançando-a por terra, derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações.
Todos que passam pelo caminho o despojam, tornou-se ele o opróbrio, a vergonha dos seus vizinhos. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Quem estava no passado olhando em volta não via nada daquela promessa dos versos anteriores do Salmo 89, mas porque isso se cumpriu depois em Cristo Jesus. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não vem com aparência exterior. Não dirão ele ali ou ele acolá, porque está no meio de vós. Falta de entendimento, mas fica a expressão de que se cantava a esperança de Israel do reinado eterno na descendência de Davi. Salmo 102 extrai os versos 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Esta palavra é nitidamente a respeito de Cristo Jesus, quando lemos Hebreus capítulo 1, verso 10, 11 e 12, em que este texto do Salmo 102 é citado, relembrado, interpretado, mostrando a glória de Jesus no reino celestial. Continuando, Salmo 109, também extraímos uns poucos versos, quando se diz versos 5 a 9, estas palavras: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos seus dias e o outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. A respeito de quem se fala neste salmo, especialmente o verso 8, ele é lembrado e citado por Pedro, pelos apóstolos, em Atos capítulo 1, como referindo-se a Judas Iscariotes, que estava já predito que morreria cedo, seus filhos seriam órfãos, sua mulher seria viúva, e que outro tome o seu lugar, a sua posição. Aí vem a colocação, a escolha de um outro para ser apóstolo em lugar de Judas Iscariotes. Mas também, irmãos, nitidamente é uma citação, não carnalmente, de mulher e filhos, essa orfandade e viuvez, mas de Satanás, que era a mais alta palmeira do Líbano, em figura. Deus fala assim. E agora, ali está, como o mais alto de fato nos céus, Cristo Jesus. Satanás, que diz: subirei, na verdade se precipitou ao profundo do abismo. E Jesus, que se humilhou até a profundidade da morte e sepultura, foi elevado e colocado à direita do Pai. Aí está a substituição. O orgulhoso desce e o obediente e humilde sobe. Apenas uma expressão simples no meio de palavras do Salmo 109. Salmo 110. Nós temos depois o Salmo 110, em que a palavra também coloca para nós uns poucos versos que nós temos escolhido para definir também este salmo como messiânico. O verso primeiro disse: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponhas inimigo o escabelo dos teus pés. Essa é uma expressão interessante, em que quando contendiam com Jesus, e Jesus sempre tinha as respostas para eles, os que estavam indagando a Jesus com respeito a
ao Messias, e Jesus, para calá-los, fez essa pergunta: que dizem vocês? De quem é o Messias filho? E disseram: de Davi. E Jesus cita este Salmo 110, esse verso primeiro, que diz isso mesmo. E Jesus cobrou a eles, dizendo: mas como filho de Davi, se Davi em espírito clama a ele de Senhor, dizendo: disse o meu Senhor a meu Senhor. Como é seu filho se Davi lhe chama Senhor? Aí ninguém sabia responder, calaram-se e pararam de querer apertar Jesus com perguntas, pelo menos naquela ocasião mais. Muito bem, mais à frente, no Salmo 110 ainda, verso 4, está escrito: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, aí está. Já vamos descobrir isso sendo citado em Hebreus capítulo 5, vários versos, também no verso 20 do capítulo 6 e no capítulo 7 de Hebreus, verso 17, em que o escritor de Hebreus argumenta com muita propriedade, mostrando que Jesus é sumo sacerdote, conforme a promessa de Deus, não a ordem de Arão pela lei mosaica, mas pela ordem de Melquisedeque, um sacerdócio espiritual e também eterno. Salmo 110. Em continuação, o Salmo de 118, como o Salmo messiânico, queremos observar os versos 22 a 24, quando ali encontramos escrito o que se diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se observarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, verso 42, em uma das disputas dos escribas com Jesus, Jesus falou claramente a respeito desta profecia do Salmo de 118, quando disse: não viste que está escrito, as pedras que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina? E Jesus falava dele mesmo como sendo o Messias, palavra que os escribas conheciam, e Jesus falou bem claro para eles que estavam rejeitando a pedra principal de esquina, e isso conforme estava profetizado. Também no Salmo 118, é bonita essa profecia e os detalhes dela, quando no verso 25 e versos seguintes, encontramos: ó, salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Observem que interessante este salmo, na expressão do verso 26, que quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, filho de jumenta, conforme o profeta Zacarias, era o sinal dado. Aí vem o teu rei manso e humilde, montado no jumentinho, filho de jumenta. Muito bem. E assim Jesus entrou em Jerusalém, e a multidão estava à frente de Jesus, colocando palmas ou folhas, folhagem e vestes no caminho por onde Jesus iria passar. E lembremos a expressão: bendito aquele que vem em nome do Senhor.
mas a multidão cantava Hosana nas alturas. E Hosana significa salva, Senhor, nós te pedimos. Então a multidão correndo à frente de Jesus, aclamando Jesus, dizia: salva-nos, Senhor. Observe bem, e de fato Jesus estava ali para a sua salvação. Mas interessante, se era um momento de alegria, a multidão exultante, porque ali estava entrando o Messias que curava, que ensinava com sabedoria. Mas tem uma palavra aqui que está parecendo fora de ocasião. Atai a vítima da festa. Estava fora de ocasião? Estava bem na hora. A multidão louvava a Jesus, o Messias, e clamava: salva, Senhor, nós te pedimos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o salmista já via: atai a vítima da festa, porque ali entrava não só o Messias, mas ele também sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A multidão não sabia que ali estava o Cordeiro já sendo conduzido à morte, ao sacrifício da expiação dos pecados. Então o Salmo falava claro. Por isso que uma análise mais demorada de cada salmo, de cada palavra do Senhor, é importante, porque lá nos meandros, nas entrelinhas, o Espírito de Deus coloca, outra vez digo, como uma pérola, uma particularidade de profecia, trazendo uma declaração clara para nós. Assim, observem, passamos por vários salmos, um estudo rápido, mas mostrando que são salmos messiânicos que falam de Cristo Jesus. Até quando poder-se-ia falar de Davi ou de Salomão, na verdade é figura do reino em Cristo Jesus. Na próxima sequência, se Deus assim nos permitir, estaremos tomando outros temas para falarmos em sequência de estudo do Salmo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br